E aí, pessoal, o vídeo hoje vai ser inspirado nas últimas corridas que eu fiz, que me perguntaram algumas pessoas depois que viram o pódio, que viram aquela festa toda que eu fiz final de semana agora de março, na festa lá na Corrida da Uva que teve em Vinhedo. Então eu vi pessoas me perguntando como que você começou a corrida? Por que a corrida? Por que não outro esporte? Então, primeira coisa, eu não comecei correndo, ninguém começa correndo. A gente começa andando, né? Você não, desde pequenininho, você engatinha, você tenta andar de joelho, faz várias coisas até você andar, propriamente dito, quando você é bebê. E isso funciona também quando você vai correr. A corrida entrou na minha vida de uma maneira muito especial, né? Porque eu não fazia nenhum tipo de atividade física, estava na academia há um tempinho já, fazendo muita caminhada, estava com mais de 30 quilos a mais do que o excesso, né, de peso do que o corpo aguentaria. E eu fui meio que desafiada, assim, quando eu ouvi de uma pessoa muito próxima naquela época que eu jamais conseguiria correr 1 quilômetro. E eu, aquele dia, prometi para mim mesma que não só correria 1 quilômetro, como eu faria uma meia maratona. Na época eu não entendia o que era maratona, meia maratona, eu era toda perdida, não sabia sobre as provas, nunca tinha feito nenhuma, isso em 2014. E aí eu resolvi fazer uma meia maratona em outro estado, mas eu não coloquei data, não coloquei meta, não coloquei nada, só coloquei isso na minha cabeça. Então eu continuei fazendo, peguei amizade com o pessoal da academia que eu malhava na época, e o professor da academia, a gente tinha uma relação bem legal, assim, virou um amigo mesmo. E ele acreditava muito, porque ele falava pra mim que eu era muito focada, muito determinada e que o esporte ia trazer muitas coisas pra mim, porque eu ia conseguir trazer tudo aquilo que eu aprendia no esporte pra dentro da minha vida. Aquilo me chamou muita atenção. Porque eu falava, cara, se eu tiver alta performance, então no esporte eu vou ter alta performance no trabalho, saúde, várias outras coisas. E eu já tinha eliminado 30 quilos, né, era já quase meado já de 2014, eu tinha entrado em janeiro, então já tinha eliminado bastante peso. E aí ele falou, você não falta, disciplinada, tudo que eu mando você fazer, você faz, você não enrola, não vem aqui pra ficar no celular, é exatamente isso que você precisa fazer para continuar correndo, porque agora você vai começar a correr. E aí ele falou, a academia vai te dar a primeira prova de corrida. Eu falei, não, imagina, eu não corro nem 1 quilômetro, comecei a fazer 3, e aí quando veio a prova de corrida, veio os primeiros 5. Eu fiz aqueles 5 quilômetros achando que eu ia morrer, esbaforida, acabada. Foi o circuito da Oscar Calçados, em Mogi das Cruzes, na época. Mas pra mim foi muito significante. Tinha alguém acreditando em mim, tinham pessoas torcendo por mim naquele dia. Eram pessoas que não eram da família, eram amigos muito recentes, não eram pessoas que conheciam meu passado, nada, não estavam ali para me julgar, estavam para acreditar no que eu podia fazer. E aí me deu crédito para acreditar em mim mesma. Então a corrida veio para me trazer muita disciplina. E aí eu falei, cara, eu gostei disso aqui. E era muita gente fazendo junto a mesma coisa, correndo. As pessoas passavam por mim e falavam, vai, continua. E então isso era muito legal. E quando no final, né, você tem aquela recompensa que é a medalha, aquilo vira uma recompensa, uma lembrança, ela tem um significado muito maior do que se ela fosse de ouro, prata, metal, não importa. Ela podia ser de papelão, ela ia ter muito significado. Então, assim, foi pra mim algo muito diferente. Então começou a entrar, pegar gosto. Eu comecei a treinar para fazer as provas da cidade. Mesmo, assim, fazia várias dívidas para fazer as provas da cidade, mas era bem legal. Então ela veio para me dar um conforto, porque quando eu tinha problemas em casa, quando eu tinha problemas no trabalho, quando qualquer tipo de problema que eu tinha na faculdade e tal, eu concentrava em resolver quando eu estava correndo. Então, quando eu estava correndo, aquilo virou um gatilho para mim. Eu conseguia liberar a minha mente de ficar negativa, de trazer mais problema, eu conseguia ficar feliz, eu conseguia trazer soluções para aquelas coisas que eu precisava. Então, era um tempo comigo mesma. E aí, 2015, 2016, eu passei parada, porque eu tinha me separado, tava com divórcio, problema para resolver de imóvel, era prova da UAB em 2016, tava aquela coisa toda. E aí eu decidi que quando eu passasse na UAB eu ia voltar a correr. Então eu passei na UAB em maio de 2017, voltei pra academia. Então eu fiquei 2 anos parada, 2 anos e quase 2 anos e meio parada, sedentária pra caramba, porque eu fazia uma coisa ou outra na rua, mas não tinha regularidade nenhuma, porque eu não tinha tempo pra fazer aquilo. Na minha cabeça eu enfiei que eu precisava estudar pra poder passar, né, mudar
o rumo que estava tendo minha vida naquela época e voltei a correr em 2017. Então, em 2017 conheci meu atual marido, aí a gente começou a namorar, aí eu voltei a correr, e me coloquei para fazer a primeira prova de 10 quilômetros. Então já tinha aquela memória muscular, tinha voltado a correr, tava começando a fazer 7, 8, 9 na academia. Não corria na rua ainda, porque eu tinha tido um quadro de assédio, então na rua, e aquilo me deixou meio apreensiva para ficar correndo na rua de manhã, enfim. Então eu corria na esteira mesmo, olhando pro espelho, assistindo jornal, fazendo várias coisas, mas aquilo me dava uma sensação de dever cumprido, quando eu conseguia cumprir as planilhas lá da academia, e eu falava, agora vai. E eu fui fazer a primeira prova, e fiz a segunda, e comecei a pegar gosto, só que eu fazia 10, 5, 7, 10, 5, 7, aí fui fazer a primeira de 12, depois eu fiz uma de 15, e aí conheci uma amiga no Rio de Janeiro, que é personal, que na verdade era amiga do meu marido, né, e aí virou minha amiga, e ela me desafiou a fazer a primeira meia maratona. E aquilo me deixou emocionada naquele momento, porque eu lembrei que 2014 tinha prometido pra mim mesma que faria uma primeira meia maratona na vida em outro estado. Eu nunca tinha viajado fora de São Paulo. E eu ia fazer a minha primeira meia maratona no Rio de Janeiro. Foi assim que foi. Então, em julho de 2019, eu fiz a minha primeira meia e eu fiz sozinha. Oriento aqui, se você for fazer corrida, e pelo amor de Deus, procure um profissional que te atenda, um profissional que consiga te orientar da melhor forma, que seja habilitado na área. Mas eu fiz sozinha, né? Fiz eu e minhas planilhas lá em minhas doideiras, deu certo, e eu prometi que eu ia fazer a primeira meia maratona em menos de 2 horas. Fiz 1 hora e 59, 14 segundos e consegui pegar uma medalha de classificação diferente. Que essa prova em específico, que é a Rio S21, ela tem 4 medalhas de cores diferentes de acordo com a tua classificação ali de tempo, né? E aí eu peguei e falei assim, não, eu não quero pegar a última medalha, eu quero pegar a penúltima. E aí consegui pegar a penúltima por causa de alguns segundos. Então foi muito legal, foi muito especial. E aí foi em julho eu fiz, aí em setembro eu fiz outra meia maratona, mais agora aqui em São Paulo. E aí veio minha gestação, não sabia se podia continuar correndo, não sabia que eu fiz. Eu parei, esperei chegar a médica para falar, olha, pode, não pode. Fiz uma prova de 7 quilômetros grávida, mas fiz muito lenta, bem devagar, porque eu tinha medo, tinha receio de esforçar muito do corpo, né? Não sabia como que o corpo reagiria. Foi assim, tudo isso, de uma vez. E aí veio pandemia, esses 2 anos todos que a gente conhece de pandemia aí. E a corrida, quando eu voltei da minha gestação, 36 dias depois, a minha médica tinha liberado para voltar para atividade física mais leve. Então eu voltei fazendo o quê? Caminhada. Então é como se eu tivesse voltado lá em 2014, primeiras vezes na esteira, caminhando, começando tudo de novo, sentindo o corpo, e eu fui pegando de novo essa mobilidade. Até que chegou agora, novembro de 2021, eu resolvi que faria uma maratona em 2022. Então, as provas voltando ao normal, e voltei a fazer as provas na rua, comecei a treinar, e aí veio essa noção de eu preciso agora de um treinador. A Nutri faz aí o planejamento certinho para a maratona, então ela me traz muitas coisas, porque a corrida, por que essa corrida? Porque toda vez que eu corro não existe problema, não existe a Isadora fraca, não existe a Isadora que às vezes não consegue, ou a frustrada, ou aqueles problemas que a gente tem, a ansiosa, não existe. Quando eu estou correndo, só existe a pessoa que consegue, só a disciplinada, só a que tem foco, a que acordou cedo, a que conseguiu, a que tem o resultado, a que sempre faz aquilo que precisa ser feito, mesmo que doa. Então a corrida me traz a parte mais forte de mim quando eu estou correndo. Então é por isso. E ela me traz um exemplo, né? Porque meu filho, quando começou a andar, a gente tinha uma esteira em casa, ele ia pra esteira ficar lá fingindo que tava andando. Então era tudo um pouco. E agora focada na maratona, que vai ser em junho de 2022. Para quem vai assistir esse vídeo depois, bem provavelmente vai ter um review da prova que eu vou fazer em Florianópolis, que vai ser bem legal. E vai ser a primeira, né? Então vai ser a primeira em outro estado, mas uma maratona. Então, para quem não sabe, maratona são 42 quilômetros, 195 metros. É muito importante esses 195 metros, porque se você não passa ele, você não conclui a prova. E a ideia
é fazer, né, essa minha vontade é fazer a primeira maratona em menos de 4 horas. Eu espero que seja possível. E para quem, assim, a dica para quem quer correr, se é para emagrecer, se tem um objetivo diferente, tenta todos os esportes que tiver ao seu alcance para ver qual que é o que te deixa em estado de flow, que te deixa em estado de êxtase, que você não consegue pensar em mais nada, a não ser em você e naquele momento. Então é o esporte que faz com que você tenha esse transe entre você, a sua mente, o que você pode fazer, é o melhor esporte. Então a corrida me encontrou desse jeito, não fui eu que fui buscar. Então se você tem dança, natação, hidroginástica, não importa o que você for fazer, porque acaba que o esporte depois vira uma consequência. Então hoje eu sou apaixonada por musculação porque sou a pessoa que tem que fazer musculação obrigatoriamente para fortalecer o corpo para a corrida. Então um esporte puxa o outro e só tem saúde aí. Então é por isso a corrida, não foi por causa do emagrecimento, não foi nada não. Foi quase um chamado mesmo, tá bom? Se você gostou, já curte, compartilha, se inscreve no canal para você ficar sabendo aí de todos os vídeos, de todos os temas que eu trago para vocês aqui sempre, tá? Beijo!